Por isso todas as nações virão e se prostrarão. Se prostrarão diante de Deus Pai ou diante de Deus Filho? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha e seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos e nós já estudamos 252 versículos. Já estudamos mais de 60% do livro. Restam estudar apenas 151 versículos. Olha como o nosso estudo está avançado. E todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura do versículo que vamos estudar neste vídeo, capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Lembrando, mais uma vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro dessa interpretação nós temos duas possibilidades: interpretar o texto como literal ou simbólico. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Esta parte do texto está se referindo ao nome de quem? Ao nome do Pai? Ao nome do Filho, que é o Cordeiro? Vamos ver alguns versículos? Observe Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O texto está falando que o nome de Jesus está acima de todo nome. Agora, observe Colossenses no primeiro capítulo, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas ainda continua a nossa dúvida: será que a primeira parte está falando de Jesus ou do Pai? Vamos continuar. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Mais uma informação importante: é o nome do Senhor. Ocorre que o Pai é chamado de Senhor, o Filho é chamado de Senhor e o Espírito Santo também é chamado de Senhor, mas só tem um Senhor. Observe, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então só tem um Deus e um só Senhor, é o que o texto está falando com todas as letras. Mas observe, Isaías capítulo 43, versículos 10 e 11. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi,
para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Este Senhor do texto, quando nós checamos os manuscritos na língua hebraica, ele é o tetragrama, o YH, o W e o H, as 4 consoantes, que a pronúncia se perdeu. Eu tenho um vídeo falando sobre como surgiu o nome Jeová aí no canal. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha, vale a pena. Mas voltando aqui, este Senhor é o tetragrama. Repetindo, o YH, o W e o H, as 4 consoantes. Nós já aprendemos que a pronúncia dessas 4 consoantes foi perdida. Isso nós já aprendemos. Mas o importante é que o texto está falando que só tem um Deus. E fora desse Deus não há Salvador. Ocorre que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas olha o que está escrito em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o Pai é Deus, que Jesus aí está falando do Pai. Agora, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, que nós já estudamos, olha o que diz. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observe, só tem um Deus, como nós lemos em Isaías, como também nós já estudamos Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Só tem um Deus. Ocorre que o Pai foi chamado de Deus em João 17,3 pelo próprio Jesus. Aqui Jesus é chamado de Deus. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, o Espírito Santo é chamado de Deus. Observe. Então Pedro disse: Ananias, por que permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Observou? No versículo 3 fala que ele mentiu para o Espírito Santo. No 4 fala que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Mas nós já vimos, só existe um Deus. Olha de novo a importância de conhecer a doutrina da Trindade. Só existe um Deus, mas nós encontramos em Deus 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quem nega esta doutrina não tem como interpretar o livro de Apocalipse. E nós vimos também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que só tem um Senhor. Agora observe Mateus, capítulo 21, versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Observou? Bendito que vem em nome do Senhor é uma referência a Deus Pai, porque Jesus vinha em nome do Pai. Agora, observe Atos capítulo 10, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Tá vendo? Lá em Mateus chamou o Pai de Senhor. Aqui está falando que Jesus Cristo é o Senhor. Ocorre que o Espírito Santo também é chamado de Senhor. Observe a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí está falando do Espírito Santo.
Ocorre que só tem um Senhor. O Pai é chamado de Senhor, o Filho é chamado de Senhor e o Espírito Santo também é chamado de Senhor, mas só tem um Senhor. Logo, de novo, a importância da doutrina da Santíssima Trindade. Não tem como negar esta doutrina. Para concluir, observe Romanos 1º capítulo, versículo 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Tá vendo? Jesus é Senhor. O Pai também é Senhor. Portanto, mais uma vez, não tem como negar esta doutrina. Vamos continuar. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Bom, só tem um santo, o Senhor. Tá certo? Vamos ver. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Quem é Todo-Poderoso? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Só tem um Todo-Poderoso, mas nós já vimos que as 3 pessoas da Trindade são chamadas de Todo-Poderoso. Observe Atos capítulo 3, versículo 14. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. É uma referência a Jesus. O texto está falando que ele é santo e justo. Portanto, o Pai é santo, o Filho é santo. Agora observe a primeira carta que João escreveu, capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. É uma referência ao Espírito Santo. O nome já fala, Espírito Santo. Olha de novo a doutrina da Santíssima Trindade. Nós adoramos o único Deus, mas encontramos em Deus 3 pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viu como fica difícil para interpretar o livro de Apocalipse quem nega esta doutrina? Continuando, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. As nações virão e se prostrarão diante do Pai, diante do Filho ou diante do Espírito Santo. E agora? Observe Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Viu como é importante entender esta doutrina? Nós não temos dificuldade para entender o versículo 4 de Apocalipse. Agora, quem nega que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, como interpretar o texto? Fica difícil, não tem como. Concluindo, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Está lembrado da justiça de Deus, da ira de Deus, da grande ira de Deus no final da grande tribulação? É sobre essa justiça que o texto está falando. Na próxima aula nós vamos aprofundar mais um pouquinho no estudo do livro de Apocalipse, versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Eu sempre deixo o link aí na descrição. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize esse material para o discipulado, para ajudar os novos convertidos. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.